Hoje já não é mais tão comum, mas há muitos anos, aqui na região onde moro, era normal encontrar cristãos aos finais de semana distribuindo panfletos e dizendo: Jesus te ama e quer te salvar. Eu mesmo repeti muitas vezes essas frases. Eu não sei aí na sua cidade, onde você serve ao Senhor, como que as pessoas abordam outras para falar de Jesus. Mas, independente do tempo, da época, é muito comum as pessoas ainda usarem essas mesmas palavras. Jesus te ama e quer te salvar. Mas a grande questão é que se uma pessoa fosse ao médico e ao entender que com ela está tudo bem e o médico lhe oferecesse remédios ou algum tipo de tratamento, mesmo diante dessa pessoa que entende que está bem, certamente ela não aceitaria o tratamento médico, os remédios, por melhores que fossem, porque ela entende que está bem. Agora, coloque-se você na situação em que vou narrar agora. Imagine que você entra em um consultório médico e o médico pega os seus exames e diz assim: você tem somente 3 meses de vida. Certamente o impacto seria grande. No entanto, ele te responde assim: eu tenho um tratamento. Existem alguns remédios que podem prolongar ou até mesmo salvar a sua vida. Eu tenho certeza que você não se importaria com o tipo do remédio, tratamento ou até mesmo o valor e faria de tudo para adquirir este remédio e passar pelo tratamento indicado. Porque diante da escuridão que te acometeu, você enxergou uma luz no fim do túnel. Igualmente, quando vamos evangelizar e falar do nosso Senhor, a primeira coisa que o pecador precisa entender é que ele está perdido. Uma vez entendendo que está perdido, na hora em que ofertarmos a salvação, o índice de aceitação será maior. Porque o grande problema na nossa comunicação é que nós nos aproximamos da pessoa dizendo que Jesus a ama, a quer salvar, mas não explicamos do que ela deve ser salva. E muitas das vezes essas pessoas dizem: eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego, eu não estou doente, então do que Jesus vai me salvar? E aí já nos vê como ignorantes que querem colocar a goela abaixo a sua religião. Agora, se o homem compreender que ele sem Deus é inimigo de Deus e está na fila do julgamento que está reservado para toda a humanidade, certamente ele parará para escutar e ao entender que existe uma saída e o nome dela é Jesus, certamente ele compreenderá melhor a sua proposta. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, e é exatamente sobre este tema que nós iremos falar hoje, ou tratar hoje, na lição de número 3, que apresentaremos à igreja no próximo domingo. Eu estou aqui para auxiliar você, professor, a preparar a sua próxima aula. E, junto a isto, também tenho a intenção de alcançar irmãos e irmãs que, por causa do trabalho ou atividades paralelas, não conseguem participar da EBD na sua igreja. Assim, a partir das minhas aulas, você não perde a oportunidade de receber o conteúdo precioso que os irmãos da sua igreja estão preparando para aqueles que puderem ir à igreja no próximo domingo. Já que disse a você que sou professor de hermenêutica e homilética, eu quero lhe apresentar o meu livro, Mentoria para Pregadores. Eu escrevi este livro na intenção de auxiliar leitores da Bíblia que desejam entender aquilo que estão lendo. Você sabia que muitos dos nossos irmãos leem a Bíblia, mas não compreendem? Têm o desejo, mas muitos também acreditam que se realizarem algum tipo de esforço para ler, eles deverão se tornar pregadores.
A grande verdade é que todos nós somos pregadores da palavra de Deus. E hoje nós entenderemos que fomos chamados para levar a mensagem do Senhor Jesus. Com isso, quero dizer que a partir do momento em que você aceita a Jesus, você já está apto para falar de Jesus. Como a base dessa mensagem é a Bíblia, é necessário então ler e entender. E este livro irá auxiliar você, porque aqui eu oriento a leitura com o fim da interpretação. E ainda vamos adiante, pois eu auxilio você a preparar o seu próprio sermão. Aqui você terá condições de introduzir, desenvolver e concluir. Eu abordo os diferentes tipos de sermões, dando-lhes exemplo para que você consiga então construir os seus próprios esboços. Aqui você terá os sermões temático, textual, biográfico, expositivo, tudo de uma maneira didática para que você então tenha condições de preparar a sua própria mensagem. Mesmo não sendo pregador, é importante você ter o conhecimento de como começar, desenvolver e concluir, porque você é professor da Escola Bíblica Dominical. O link para aquisição do livro ficará na descrição deste vídeo. Você poderá adquirir na loja da Amazon, Mentoria para Pregadores, e receber no conforto da sua casa em qualquer lugar do Brasil. Também deixarei um segundo link para o grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que tem crescido muito, com superintendentes e professores de todo o Brasil, e lá semanalmente no WhatsApp nós compartilhamos conteúdos voltados à Escola Bíblica Dominical. Então, se você deseja participar, abaixo, clique no link e entre no grupo. A lição do próximo domingo tem por título As Promessas de Deus para a Igreja. E o texto base ou texto áureo é Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um ponto nós já temos que observar aqui. Quando Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando dele mesmo. No grego é como se, ou melhor, no grego a conversa era: tu és Petrus, mas sobre esta pedra. Então Jesus fez ali um jogo de palavras, aproveitando o significado do nome de Pedro e fazendo refletir sobre o lugar em que a igreja seria firmada, fundada, que era o próprio Cristo. Então Pedro significa pedra, mas que tipo de pedra? No grego é Petrus, ou pedrinha, fragmento de pedra, pedra pequena, e Petra é rocha. Então, Jesus disse, tu és uma pedrinha pequena, mas sobre mim, que sou a rocha, edificarei a igreja. Então, nós percebemos que a igreja ela não está fundamentada em homens ou em instituições. A igreja ela está fundada em Cristo e, por isso, está de pé há mais de 2000 anos e assim permanecerá até a volta do nosso Senhor. O primeiro tópico nos fala sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. O segundo, as promessas de Deus para a igreja. E o terceiro, condições para viver as promessas de Deus. Então, no primeiro, nós vamos entender a natureza, ok? Ou como ela se constitui. E aí nós temos no primeiro subtópico a promessa de sinais sobrenaturais. Depois, a promessa de revestimento de poder. E por último, promessas espirituais para uma instituição espirituais. Então os dois primeiros nos trazem a natureza, nos trazem o centro, a base da natureza da promessa. Primeiro, promessa de sinais sobrenaturais. Olha o que Jesus disse no que ainda hoje é reconhecido como a grande comissão, ou o grande chamado de Deus para os seus discípulos, para a igreja. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Cadê? Ide por todo o mundo. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então observe a ordem.
ide, certo? Aí ele segue dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, Mateus 28 e 18. Essa leitura que eu estou fazendo está na própria revista, na leitura bíblica em classe. Agora, Mateus 28 e 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Então, quer seja em Mateus ou Marcos, a ordem é a mesma. Ide, ensine, batize. Então, veja que a promessa de sinais sobrenaturais se fundamentam como a aprovação de Deus para essas três ações da igreja. Quando a igreja vai, ensina e batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe então uma confirmação. Existe sobre isso uma confirmação sobrenatural, pois após ir, pregar, batizar, o que nós temos então? Milagres acontecendo entre aqueles que levam a mensagem do Senhor. E aí veja Mateus ou Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então vejam os 5 sinais que acompanharão aqueles que creem. Por quê? Só vai ensinar e batizar aquele que crê. Então, os sinais da aprovação de Deus o acompanham. É por isso que, onde a igreja está, alguma coisa acontece no momento em que ela se reúne no nome do Senhor. É por isso, então, que eu comecei a aula de hoje com essa provocação. Cadê os milagres? Eles têm ou não acontecido? Jesus mudou ou não? Por quê? Porque nós não temos notícias de tantos milagres. E vejam vocês que hoje é muito comum a cada metro quadrado você avistar uma igreja ou um crente, melhor dizendo. Então, se o número de evangélicos cresce no Brasil, o número de sinais que acompanham aqueles que creem deveriam ser também muito maior. Então a questão é, será que nós deixamos de crer? Será que nós deixamos de orar por milagres, curas, maravilhas? Então fica aqui essa provocação para você também repassar aos seus estudantes no próximo domingo, para que eles possam refletir e orar mais, pedindo ao Senhor que opere milagres. O segundo subtópico fala sobre a promessa de revestimento de poder, que nada mais é do que uma capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Veja que hoje muitas pessoas ainda desejam ser batizadas com o Espírito Santo, no entanto, elas desejam ser batizadas com o Espírito Santo com a motivação errada. Às vezes elas querem ser batizadas com o Espírito Santo porque acha bonito falar em línguas, acha bonito ter um dom espiritual ou saltar de alegria, pular no poder. No entanto, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, ele aconteceu em Atos 2 para capacitar aqueles primeiros crentes na pregação do Evangelho. E quando nós lemos Atos 2, nós percebemos que as línguas que eles falavam eram línguas inteligíveis. Quem falava não entendia e nem compreendia o que falava ou o que o seu colega dizia. Mas as pessoas que vinham de fora entendiam na sua própria língua materna que eles falavam as grandezas de Deus. Então, Deus os capacitou para pregar de uma maneira sobrenatural e alcançar, então, todo aquele resultado que nós já sabemos que aconteceu em Atos 2. Quase 3.000 pessoas foram salvas. Ainda hoje, a igreja tem crescido muito com base no batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e outra que é batizada com o Espírito Santo, ambas desempenham, têm o seu desempenho na obra do Senhor de forma diferente. E nada tem a ver com um ser mais crente do que o outro, um ser mais santo do que o outro, não. Mas o desempenho na obra do Senhor é diferente quando você
é batizado com o Espírito Santo. Então nós percebemos os apóstolos, por exemplo, eles tinham uma postura antes de serem batizados com o Espírito Santo, e depois do Espírito Santo eles tinham uma postura totalmente diferente. Eles eram mais ousados, eles receberam uma autoridade maior. Então, atenção, uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, porque este nós recebemos quando aceitamos a Jesus. Agora, o revestimento de poder é no momento em que somos batizados com o Espírito Santo. Talvez, professor, o melhor exemplo que você possa dar no próximo domingo é qual? Sem este blazer, eu estou vestido. No entanto, quando eu coloco o blazer, eu estou revestido. Então, toda pessoa que aceita Jesus tem o Espírito Santo. Ao ser batizado, é revestido de poder pelo Espírito Santo. E esse revestimento é uma capacitação espiritual, dando-lhe condições, habilitando-o para pregar. O revestimento do Espírito Santo em toda a Bíblia sempre aconteceu para habilitar pessoas. Sansão foi revestido do Espírito Santo para matar leão, matar 1000 homens, arrancar os portões da cidade de Gaza, derrubar o templo dos filisteus. Os 2 artífices do tabernáculo foram revestidos de poder para construir aquilo que eles jamais tinham visto com a perfeição jamais vista também. Saul e seus homens foram revestidos de poder para profetizar. E Maria foi revestida de poder para gerar Jesus. Isabel foi cheia do Espírito Santo para gerar João o Batista. Então veja que todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, elas foram habilitadas. E a igreja foi cheia do Espírito Santo para pregar. Então, se tem alguém na sua igreja que foi batizado com o Espírito Santo e ainda permanece dentro da igreja, essa pessoa ainda não entendeu o que é ser batizado com o Espírito Santo. Segundo tópico nos diz as promessas de Deus para a igreja. Quais são, então? Promessa de vida eterna, promessa de poder e a promessa da glorificação do nosso corpo. São essas as 3 maiores promessas que Deus fez à igreja. A primeira, a promessa da vida eterna. Então, veja o que o texto nos disse quando lemos. Aquele que nele crê. Então, assim, quem crer e for batizado, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que nos diz o texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quem nele crê não perece. A gente precisa entender o que é este perecer. Por isso que eu falei no início que o pecador ele precisa entender primeiro do que ele tem que ser salvo, para ele então aceitar ser salvo. A Bíblia nos mostra que o pecado causou uma inimizade entre Deus e o homem. Se você quiser entender melhor sobre isso, leia os primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1 ele começa mostrando sobre a depravação do gênero humano. Depois ele nos mostra como Deus justificou a Abraão. E isso aconteceu por meio da fé. Depois ele nos mostra como Deus então proporcionou um meio para que o homem pudesse se salvar, Jesus. Então veja o passo a passo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele primeiro fala de como o homem se perdeu. Depois, como é possível o homem sair daquela situação, crendo em Deus. Terceiro, recebendo Jesus como seu Salvador. Então Paulo ele começa da mesma forma que eu falei para vocês no início, mostrando primeiro como o homem estava perdido. O filho pródigo, por exemplo, em Lucas capítulo 15, ele só mudou de mente quando ele percebeu o lugar em que ele estava. Ele só desejou voltar para a casa do pai quando ele se viu em meio à miséria, da fome e em um local distante da casa do seu pai. Aí ele desejou voltar. Então, quando o pecador ele entende essa realidade de que ele está perdido, de que ele está distante de Deus, de que ele carece da salvação, ele então crê nessa promessa de vida eterna. Segundo, promessa de poder. Veja só o que o comentarista diz. Todos os dias, o batismo no Espírito Santo, todos os dias recebem os dons espirituais. Vamos lá.
Deixa eu pegar aqui do início de uma frase que eu separei só um. O mesmo Senhor que batizou em Atos os Apóstolos ainda batiza hoje. Ok, bom, aqui nesse trecho, o que ele defende nesse segundo subtópico, a promessa de poder, é o seguinte: nós precisamos crer que o Jesus que batizou em Atos é o Jesus que batiza hoje, é o Jesus que ainda dá dons hoje. Você já deve ter ouvido falar sobre os cessacionalistas, aqueles que acreditam no poder do Espírito Santo, nos dons espirituais, no entanto, como algo sendo dado à igreja somente do primeiro século. Não, nós não somos cessacionalistas. Nós acreditamos ainda que o poder de Deus é derramado sobre a igreja, bem como os dons espirituais. O terceiro e último ponto nos fala sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também ele nos conhece. Vamos separar agora o que é peixe e o que é espinha, para a gente poder ter uma refeição legal, tá bom? Olha só, em Atos capítulo 1, Jesus é recebido no céu, os discípulos ficam olhando para cima, e aí aparecem dois anjos, e esses anjos então dizem assim: varões, por que estáis com os olhos fitos nos céus? Esse mesmo Jesus que foi um dia há de voltar. Vamos entender a fundo isso. Jesus, quando voltar em glória, ele voltará também sobre o Monte das Oliveiras. Para deixar mais claro ainda o que eu quero dizer aqui, sabemos nós que o arrebatamento, que a volta de Jesus, ela se dará em duas fases. A primeira fase para a igreja, a segunda fase com a igreja. E isso concordam todos os teólogos pentecostais. A primeira fase, que é para a igreja, ele não será visto pela humanidade, somente pelos santos, e estes também ouvirão o toque da trombeta e serão arrebatados. E conforme Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então ele não desce, ele não vem à terra, ele fica nos ares, e nós é quem somos arrebatados e nos encontramos com ele. O que vai acontecer nesse momento? Quem está morto ressuscitará, e quem estiver vivo terá o seu corpo transformado. Ambos serão transformados, ambos serão glorificados. Paulo explica isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. O mortal se reveste da imortalidade, então o corpo que deveria morrer, ou já morreu, agora é revestido e não morre mais. O corruptível se reveste da incorruptibilidade. O corpo que se corrompia, envelhecia, cansava, adoecia, e aí, numa questão espiritual, deixando o físico de lado. Pecava, agora não pecará mais e também não envelhecerá mais. Por isso que diz, seremos revestidos. Após o arrebatamento da igreja, dentro de uma visão futurista, pré-tribulacionista, segue-se então a grande tribulação. Ao terminar a grande tribulação, Apocalipse capítulo 19, a partir do 11, nos diz que os céus se abrem e Cristo volta com a igreja e os anjos, e de acordo Zacarias 12, 14, se você assistiu às aulas anteriores que eu dei, você vai se lembrar do que eu estou falando. Ele volta e pisa sobre o Monte das Oliveiras. Então o que acredita-se é que quando Jesus diz aos discípulos, esse mesmo Jesus que foi um dia há de voltar, os anjos estão querendo dizer não simplesmente a volta do arrebatamento da igreja, mas a volta para remir a Israel, para resgatar a Israel. E ela se dará em que lugar? Sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde os discípulos viram Jesus partir, tá bom? Então eu senti essa necessidade de nós separarmos aqui o que é peixe e o que é espinha, para a gente não ter problema, porque a gente lê o texto, entende outra coisa e acaba ficando confuso. Então eu acho que esse
terceiro e último tópico do segundo tópico aqui ficou meio confuso, então por isso que eu senti a necessidade de explicar. O terceiro e último tópico, condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. Então, assim, o que você vai passar à sua classe no próximo domingo, professor? Se ele quiser agora viver essas promessas da vida eterna, revestimento de poder, a glorificação do corpo, qual é o primeiro passo? Crer. Qual é o segundo passo? Ser fiel. Qual é o terceiro e último passo? Obedecer a Deus. Esse é o tripé de sustentação para aqueles que querem viver as promessas de Deus. A próxima lição, de número 4, tem por título Promessa e Obediência. Lembrando que nós já estamos no 4º trimestre da EBD e está sensacional. Antes, então, de terminar, eu quero lembrar você do meu livro, Mentoria para Pregadores. Você pode adquirir nas lojas da Amazon. O link está aí abaixo, é só você clicar e você vai ser direcionado diretamente para a loja. E ao adquirir, você vai pôr seu endereço e receber o livro em qualquer lugar do Brasil. Também abaixo está o link do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo onde semanalmente postamos conteúdos voltados à EBD e lá existem professores e superintendentes de todo o Brasil. Só está faltando você. Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com alguém essa aula. Estamos avançando e isso se deve à sua ajuda. Deus te abençoe. Obrigado.